Nesse vídeo eu vou contar da vez que eu achei que eu resolveria todos os meus problemas com planejamento. É óbvio que deu certo, né? Fala galera, bem-vindos a esse novo quadro aqui do canal, em que eu conto alguma presepada que eu fiz na vida e nós tiramos algo útil disso no final. A história de hoje é sobre a vez que eu achei que eu ia resolver toda a minha vida, todos os meus problemas, com um planejamento e uma planilha. Então, essa história se passa no momento da minha vida em que eu estava começando a destravar, então eu já fazia algumas coisas, já estava começando, mas ainda estava meio difícil, então o dia era meio produtividade, procrastina mais um pouco, produtividade e assim ia. Só que bem aleatório, bem. Sabe quando o carro tá engasgado, assim, que tá indo, mas não muito? Esse era eu na época. Aí eu já tinha tentado várias técnicas, terapia, etc, e um monte de coisa, ainda fazia terapia na época, mas já tava meio, sei lá, tava precisando de uma coisa nova. Então eu pensei o seguinte: vou fazer um planejamento, vou deixar o dia todo eficiente, né, todo planejado, para que eu saiba exatamente o que eu tenho que fazer, e assim não tem chance de eu procrastinar, afinal, que outra coisa pode dar errado, não é mesmo? Aí eu fiz o planejamento, só que eu não fiz um negócio normal, tipo, segunda eu vou fazer isso, 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 terça eu vou fazer isso, 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 quarta isso, isso, isso. Eu peguei e milimetrei o dia inteiro. Planejei cada segundo do dia. Então, acorda a tal hora, aí toma café, estuda, faz exercício, faz o que, trabalha e etc e tal. Tudo com horário exato. Então, 9 horas tal coisa, 9h30 tal coisa, 10 tal coisa, 11 tal coisa. Deixei o dia inteiro travado. Então não tinha margem nenhuma para erro, para procrastinação, para qualquer outra coisa, porque eu tinha tudo ali, eu sabia exatamente o que fazer em cada momento do dia. E ainda tinha o agravante de eu ter pensado em cada atividade especificamente para interagir com a outra e deixar o dia mais eficiente ainda. Então não era uma atividade avulsa lá que eu pegava, segunda eu vou fazer isso, terça eu vou fazer aquilo. Se eu via que duas atividades tinham alguma relação, eu já colocava tudo uma atrás da outra, afinal eu tinha que otimizar ao máximo o tempo. Levei acho que umas 2 semanas para fazer esse negócio, mas eu tinha um plano. Até que chega o grande dia da estreia desse plano e, bom, não saiu do jeito que eu imaginava. Enrolava um pouco para começar, daí parava um pouco antes, e daí a próxima atividade começava um pouco depois, e daí procrastinava no meio, e enfim, não funcionou exatamente da forma como eu achei que seria. Mas eu pensei, bom, é só eu acostumar aqui, né? Dar mais um tempinho, vamos ver o que que vai dar. Passada a primeira semana, continuou do mesmo jeito, tipo, indo, mas não muito. Aí eu pensei, bom, vou resolver esse problema. Coloquei tudo numa planilha, coloquei, preenchi com a atividade, os horários que eu tinha que fazer aquela atividade. Aí eu deixei um espaço para eu colocar o horário que eu realmente fiz a atividade e do lado tinha uma célula que calculava o quanto do tempo que eu fiz daquela atividade. Então, a porcentagem que eu fiz daquilo. Sei lá, eu tinha me proposto a fazer 1 hora, eu fiz meia hora, dava 50% de aproveitamento, vamos dizer assim. Ela já calculava automático. Aí, não satisfeito, eu fiz uma, uma aba no final da planilha para calcular toda a produtividade do dia, a produtividade da semana, produtividade por atividade, por grupo de atividade, separava manhã, tarde e noite, para que eu conseguisse dados suficientes para entender o que estava dando mais problema. Enfim, aí passado mais um tempo, eu olhei para aqueles dados e notei que não tinha mudado nada. O que foi uma coisa absurda, né? Porque afinal eu tinha um planejamento, eu tinha uma planilha, não tinha outra coisa para dar errado. O que me deixou frustrado, né? Afinal, era para ter dado certo. Então eu tirei um tempo para pensar e o que que eu fiz? Aumentei a cobrança. Ou seja, aquela planilha que já estava uma coisa bizarra de travada, eu aumentei a cobrança naquilo ainda. Então eu coloquei mais elementos para me cobrar a fazer aquelas atividades. E finalmente eu achei uma coisa que estava dando resultado. Depois de aumentar a cobrança, eu olhei os dados de novo e vi que eu piorei.
Não só em termos de produtividade, mas eu também estava mais aborrecido. Aí, quanto mais aborrecido eu ficava, mais eu me cobrava, aí menos resultado eu tinha, daí mais aborrecido eu ficava, mais eu me cobrava, menos resultado eu tinha, enfim. Só sei que virou esse looping aí durante um tempo, até eu aceitar que eu tinha que calibrar as atividades daquela planilha. Esse ponto ele entra muito naquela questão que nós falamos aqui várias vezes, que a atividade ela precisa estar mais ou menos no mesmo nível do sentimento de capacidade de fazer aquela atividade. Então eu tinha o planejamento ali com algumas atividades que estavam muito acima das minhas capacidades naquele momento, em que eu não acreditava que eu conseguiria fazer aquilo. Sem contar também que entra numa quebra de rotina muito grande, né? Eu não estava acostumado a ter aquele nível de produtividade, eu estava recém saindo de um momento chato da minha vida, então eu não estava com a produtividade das melhores. E aí, basicamente, eu peguei uma pessoa que tinha acabado de aprender a dirigir e coloquei num Fórmula 1. Mais ou menos essa analogia. O que, obviamente, não iria dar certo, né? Por N motivos. E aí eu fui pegando cada item ali que estava dando consistentemente errado e fui vendo o que estava acontecendo. Será, né, de repente, facilitar um pouco a atividade, diminuir o tempo dela, ou colocar algum outro suporte ali para me ajudar. E fui fazendo assim com todos os itens que estavam dando errado. Fazer o ajuste da cobrança também, né? Do jeito que estava, não estava funcionando, eu estava me cobrando muito, entregando pouco e me cobrando mais, entregando menos ainda, então não estava funcionando. Eu tive que aceitar que demoraria mais tempo do que eu gostaria, mas fazer o que ia ser desse jeito, não tinha outra forma. Se eu continuasse me cobrando daquela forma, eu só ia continuar travado por mais tempo do que se eu aliviasse um pouco e depois fosse aumentando gradativamente a cobrança, né, até o nível que eu gostaria. No final, a principal lição dessa presepada aí é que, por mais que o planejamento seja o mais eficiente do mundo, ele precisa funcionar para você. Se ele não funciona para você, não adianta nada. Pode ser a estratégia mais validada do mundo, pode funcionar com 99,9% das pessoas, pode ser a melhor forma de longe que alguém pode otimizar o seu tempo. Se não funciona para você, não adiantou absolutamente nada. Então, por isso que hoje eu foco muito nesse ajuste fino, de entender exatamente o que eu preciso fazer com a minha vida para que eu consiga tirar o máximo de proveito da minha vida, não em relação às outras pessoas, mas em relação ao que eu mesmo posso fazer comigo mesmo. Respeitando limites, capacidades, coisas que precisam ser aprendidas, treinadas, e aí evoluindo a partir disso. Mas por essa presepada era isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal para receber mais coisas que deram errado. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo.